Olá, tudo bem? Estou eu aqui de novo, professora Suzana Luz, para conversar com vocês sobre Clarice Lispector e seu romance A Hora da Estrela. É interessante que nas entrevistas ela nunca fala romance, né? Ela fala novela, até por uma influência do exterior, né? Que aqui no Brasil a gente costuma chamar de romance aquilo que nos Estados Unidos, Inglaterra, o pessoal chama de novela. Vocês podem ver que quando a gente compra um romance americano, ele tá escrito lá novel by, né? E aí vem o nome do autor. Então ela também fala novela para aquilo que aqui no Brasil a gente costuma chamar de romance. A Clarice, ela, como as pessoas que conhecem, gostam, já estudaram na escola, sabem, ela é uma autora que trabalha mais esses sentimentos introspectivos, uma abordagem mais existencialista das coisas, então a relação entre as pessoas, a observação do outro, aquilo que há na gente de egoísmo, aquilo que há na gente de máscara. Todas as suas composições são mais ou menos nessa toada. Entretanto, com o romance A Hora da Estrela, ela acaba modificando, ela dá um outro tom. Eu me emociono muito com a obra porque é obra feita no ano que Clarice faleceu. É um ano em que Clarice, já sabendo que estava doente, ela faz nas entrelinhas como um testamento, um testemunho daquilo que era a arte de se construir, de se compor um personagem. O que há de interessante nesse trabalho dela é exatamente essa metalinguagem, essa metadiscursividade. Ou seja, nós não chegamos na narrativa com um personagem pronto. Nós chegamos à narrativa com um personagem que é um narrador e ele vai ter que passar por esse processo de construção da personagem. Eu costumo falar assim para os alunos: vocês também não passam por um processo semanal de escrita? Porque essa aula que eu estou dando agora não é uma aula de literatura, é uma aula assim, como você pode usar o romance de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, para fazer intertextualidades nas suas dissertações do Enem, para fazer intertextualidades na sua vida, quando você está conversando com uma pessoa, tá bem? Então é para isso que serve essa aula. A utilidade dela é essa, para nós percebermos esses temas que estão subjacentes à abordagem de Clarice. Então, nessa construção da personagem, ela nos coloca primeiramente uma moça, uma alagoana, órfã, que suas experiências em família são experiências pouco amorosas. Ela teve uma tia que o único carinho que ela fazia era dar-lhe um cocoruto, né? Ou seja, um soquinho na cabeça. E ela vem para o Rio de Janeiro à procura de dias melhores, de condições melhores, como tantos nordestinos fizeram isso na década de 70 aqui no Brasil. Estou falando da década de 70 porque foi quando a obra foi escrita. Pois bem, quais temas que nós podemos perceber como subjacentes a essa obra? Então, primeiro, o tema aí desse retirante, né, que sai lá da sua terra e vem para uma cidade maior, uma cidade mais industrializada, com um comércio maior também. Essa é uma temática que vai estar presente já na segunda geração do modernismo, mas ela se estende para a terceira geração e a geração mais contemporânea, como é o caso de Clarice Lispector, revestir de uma grande pobreza, né? Nós vamos perceber sempre essa questão da pobreza. Tem um trecho do livro que fala aos que têm e aos que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Aí ela se auto-pergunta, não tinha o quê? Não, é apenas isso, não tinha. Ou seja, não tinha família, não tinha herança, não tinha personalidade, não tinha amigos, não tinha estudo, não tinha uma visão de futuro. Ou seja, não tinha. É simples, não precisa ficar fazendo muita pergunta. Clarice, ela é assim, ela é muito profunda
e ao mesmo tempo ela corta a nossa imaginação, porque ela fala assim, não fica se dedicando muito a isso não. Ela não tinha, e pronto, tá? Um outro trecho, Clarice escreve, ela nascera com maus antecedentes, e agora parecia uma filha de um não sei o quê, com ar de se desculpar por ocupar espaço. Não sei vocês, eu conheço bastante gente que assim, vive pedindo desculpa por tudo, né? Dá até irritação. Falou, para de pedir tanta desculpa, você está se desculpando pelo quê? Com o quê? O que foi, né? O que te aconteceu? Então, Macabeia se coloca assim, é essa que, como não tem lastros, como não tem esse aporte, ela acaba demonstrando essa pobreza, tanto social quanto existencial, né? Ela é descrita como uma virgem inócua, que não faz falta a ninguém. Essa questão da virgem, ser virgem, aparece várias vezes, né, no romance, ora como uma acusação, ora como uma descrição assim despretensiosa, mas sempre como quem diz, aquela que não viveu, aquela que não experimentou, né? Aquela que não pôde ter as sensações que a vida poderia ter proporcionado a ela, alguém que viveu assim, pairando, né? Como tem um outro trecho que fala assim, né? Era uma lebre pairando, pulando, né? Não viveu plenamente aquilo que poderia viver. Rodrigo diz, né, que é o nosso narrador, a pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham, né? Então, aquela situação em que a pessoa ela não tem um papel social. A pessoa está ali, mas ela não é notada, é alguém insignificante, talvez não esteja com uma bolsa de marca, né, da moda, talvez não esteja usando aquilo que chama a atenção de uma sociedade consumista. Macabeia era pobre nesses sentidos, né? Por isso inexpressiva, por isso não se notava Macabeia. Tem um outro trecho também que fala sobre o trabalho dela, pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros, como se fosse um peso, né? Logo eu constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso não sei se a minha história vai ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la. Esse trecho também, além dessa questão da pobreza, vem desmistificar um outro aspecto. Eu tenho certeza, ao longo de tantos anos que eu dei aula de literatura, eu percebi meus alunos sempre muito assim, eles acham que o autor é um utilitarista, ele tem uma história pronta dentro de si, ele senta, escreve, atinge seus objetivos, publica o livro e ganha dinheiro com isso. E não é bem assim, né? O escritor é um artista que muitas vezes sofre para conseguir passar para o seu público aquilo que ele deseja, né? Então, eu gostaria que vocês vissem, assim, Clarice e tantos outros escritores com um olhar um pouco mais humano, né? Porque nós temos alguém que sofre para poder vomitar, né? Para poder se expressar, para poder colocar no mundo um ser que na verdade não existe. Mas vocês vão ver que vocês vão se apaixonar por Macabeia. E depois, quantas vezes na vida eu mesmo me deparo com situações que eu falo, nossa, eu estou sendo uma Macabeia, né? Ou estou fazendo alguém de Macabeia, o que é pior. Depois eu explico por que é pior. Um outro trecho, finalmente Macabeia vai ao médico, né? A pobreza a impedia de imaginar-se se tratando, cuidando de sua própria saúde. Então ela vai ao médico, porque ela tem problemas de saúde gravíssimos, né? De estômago, ela vive reclamando de uma dor. Aí o médico fala para ela. O médico olhou-a e bem sabia que ela não fazia regime para emagrecer. Mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta para emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou. Achava que ir ao médico por si só já curava. Então nós temos aí esse traço de Macabeia, né? Muito pobre, só comia pão com mortadela ou um cachorro quente, só tomava café ou Coca-Cola e por isso estava muito magra.
porque não é como alguns aí que tomam Coca-Cola todo dia, toda hora, né? Ela, quando dava um tempinho, ela conseguia tomar uma Coca-Cola ou tomava um cafezinho, tá bem? Então, ela é extremamente magra e o médico presume que ela fazia uma dieta para emagrecimento. Ou melhor, nem presume isso, já sabe que ela não faz uma dieta, mas ele vai trabalhar com essa presunção para dizer para ela, olha, não faça dieta de emagrecimento. Isso me lembra alguns médicos, né, que qualquer momento que você vá com qualquer sintoma, ele diz, olha, isso é uma virose. Né? Tá? A pessoa está tão predisposta a dizer que é uma virose que às vezes não olha exatamente aquilo que está acontecendo com o seu paciente, né? Então, tanto o Rodrigo, que é o nosso narrador, quanto a Macabeia, quanto o médico, eles percebem essa situação, esse contexto da pobreza. E isso vai sendo marcado durante toda a trajetória do romance, tá bem? Então, se vocês tiverem que fazer qualquer tema de redação voltado para isso, para essa precariedade, para essa pobreza, tanto de espírito quanto social, financeira, nós podemos citar a obra A Hora da Estrela, caracterizando esse personagem como um exemplo, ok? O outro aspecto que também está envolvido com isso é o aspecto da invisibilidade social. Essa seria a segunda temática presente na obra A Hora da Estrela. Ora, o que é essa invisibilidade social? Nós já vimos várias vezes, assim, nesses programas de auditório, ou até no Facebook, a gente vê situações em que famosos, né, se vestem, se caracterizam como um lixeiro, como um gari, como um atendente de shopping, e simplesmente é um famoso, mas não é notado pela população. Porque, infelizmente, existem algumas atividades que nós objetificamos as pessoas, nós olhamos as pessoas como descartáveis. Quer dizer, não importa quem seja aquele ser que está ali me atendendo, não importa que ele esteja me atendendo e ponto final. Então, Macabeia também, ela se mostra no plano dessa invisibilidade social. Nós já lemos um trecho que falava isso, ou seja, nós lemos o trecho em que ela não era vista. O Rodrigo já vai descrevê-la assim. Era alguém que ninguém nem cumprimentava na rua, tá? Então, eu vou ler um trecho para vocês que falava assim, ó, felicidades. Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Quer dizer, é tão monte que a gente não consegue individualizar um sujeito, a gente não consegue pensar em uma pessoa, tá? E o narrador, paradoxalmente, nós vamos falar de um monte de paradoxos nessa obra, tá? Vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre os paradoxos. Paradoxalmente, ele pega e retira a Macabeia, né, desses montes que ele fala, dessa coletividade, para tratar dela. Mas é interessante que ele trata dela, só que ela seria uma representante de tantas outras, entende? Então esses paradoxos estão ali sempre presentes. Ela é da coletividade, ele a retira da coletividade, mas para representar essa coletividade. Espero não ter falado igual a Dilma, tá, pessoal? Mas é isso aí. Então, que numa rua do Rio de Janeiro, o narrador Rodrigo SM fala isso, mas nos lembra a própria Clarice, depoimento que ela diz isso, que ela estava numa feira no Leblon e ela viu essa moça. E aqui ele fala assim, é que na rua, no Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto da moça nordestina. Tá bem aquele ar meio perdido, não sei onde eu vou, não sei onde eu tô, né? Então, ela é invisível, tá? É uma moça que tá ali na rua, não é alguém que tem uma profissão, não é alguém que tem uma marca. Ela tá ali, como tantas outras estão por ali, tá bem? Todos os personagens são apresentados imediatamente. Então, eu tenho o Olímpico, ele já fala o que o Olímpico é. Aparece a Glória, já falo que a Glória é. Agora, não sei se vocês perceberam durante a leitura da obra, a Macabeia, ele vai falando sobre ela, mas sem mencionar o nome dela. Ele fica enrolando, né? Como a gente falava mais no passado, embromando ali, até que uma hora ela se apresenta, tá? O Olímpico pergunta para ela, e se me permite, qual é a sua graça? E ela responde, Macabeia. E ele pergunta de novo, Maca o quê? E ela tem que completar, Beia. E o narrador diz, ela foi obrigada a completar, tá bom?
Então, essa invisibilidade social também impede que na construção da personagem o narrador nos diga quem ela é. Ele vai falando dela com dúvida. Será que ela vai ser assim? Será que ela vai ser assado? Será que eu digo isso dessa moça? Será que eu não estou sendo muito duro? Será que eu não estou sendo muito manso? Será que... né? Então, e só mais lá na frente é que realmente ele consegue construir e dizer o nome dela e apresentá-la para nós, tá? No que, logo, o Olímpico diz para ela, um dia apaixonadamente, ele fala para ela que ela é como um café frio, tá bem? Ninguém lhe sorri de volta. Gente, que qualificação é essa? Que qualificação é essa? Tá bem? Então, eu quero que vocês percebam que nós estamos frente a uma personagem que é aquela que está no fundo do poço. É aquela personagem que nós não gostaríamos de ser na nossa vida e nem fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam assim. Tá? Café frio, ninguém lhe sorri, era doente, era pobre, não tinha família, não tinha passado, ou pelo menos um passado que fizesse com que ela se sentisse orgulhosa dele, né? O que a gente espera do futuro dessa moça? Então aí vocês estão lendo e vocês vão saber logo logo qual é o futuro. E quem já sabe, logo logo vamos tratar dele no próximo vídeo também, tá bom? Um grande abraço, segue o vídeo número 3 daqui a pouco, para nós falarmos um pouco mais desses temas de redação que estão por trás da obra A Hora da Estrela. Tchau, tchau!